Fala, meus queridos mão de alface, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma dica, algumas dicas para vocês de como evitar operar contra a tendência. Bora lá. Como que, primeiro de tudo, a gente tem que entender, conseguir verificar antes de começar o dia, como que a gente verifica para que lado que está a tendência. Primeiramente, a gente tem que ver, tirar o zoom do gráfico. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, algum dia que o preço deu uma tendenciada boa aqui, né? Pode ser aqui, ó, dia 23 de fevereiro. Vamos supor que a gente vai olhar esse dia. Então, se a gente for olhar esse dia, esconder ele aqui, né? Dar uma escondida nele. Primeiro de tudo, a gente tem que ter uma ideia do que aconteceu, o que tem para trás. Para trás a gente já viu que está com um belo de um gap de baixa, do dia 20, do dia 19 para o dia 22, tem um gap de baixa gigantesco, de mais, sei lá, uns 6 mil pontos ali, não sei, mas tá com gap de baixa. Beleza. Depois a gente vê essa oscilação do preço aqui, ele sobe, desce, peraí que meu mouse falhou aqui, desce, sobe um pouco, desce de novo, sobe, ele praticamente aqui ele consolidou, né? Da mesma forma como ele tentou espirrar para cima, ele jogou para baixo, né? Jogou para cima e para baixo. Então tinha esse topo e esse topo foi rompido, o primeiro topo, fez um topo mais alto, desceu, rompeu o fundo, fez um alargamento, né? Rompeu topo e fundo, alargou, novo fundo, fez estrutura de reversão, subiu, rompendo topo de novo, terceiro topo. E agora ele veio para querer romper fundo de novo, então praticamente fazendo um alargamento aqui, né? Então o que a gente tem? Primeiro de tudo, a gente tem que ver que o preço pode trabalhar aqui dentro desse range, correto? Ele vai abrir em algum ponto aqui, ou aqui dentro, ou se já abrir aqui fora, provavelmente ele pode fazer isso subir, abrir aqui embaixo, fazer isso descer, e abrir aqui dentro, ficar brigando até ele sair para algum dos lados. Então a gente, começando o dia, a gente já tem que ter uma ideia de onde são os pontos que o preço pode trabalhar. Então daí a gente vai, sabendo disso, começa a dar um zoom aqui. E já faz nossas marcações. Vamos lá. Começar com... Não vou nem ficar marcando tantas coisas assim que a gente tem nas aulas anteriores, mas eu vou marcar mais topos e fundos para a gente ter a ideia do que o preço está fazendo. Então a gente tem um topo aqui, outro topo aqui, outro topo aqui, outro topo aqui. Beleza. E fundo aqui e o último fundo que ele fez aqui, né? Então, legal. O preço abre entre esses dois pontos, entre esse fundo, deixa eu pegar aqui uma corzinha legal, entre a mínima do 113 com a máxima do 99. Então ele está dentro desse range aqui. Então o que a gente sabe? Que o preço sempre busca máximas e mínimas, topos e fundos. Nesse caso, ele vai trabalhar aqui dentro para ir buscar topo ou vir buscar fundo. Rompendo esse topo, vem buscar o próximo. Rompendo esse topo, vem buscar o próximo e o próximo, e assim por diante. Rompendo esse fundo, ele vem buscar esse outro fundo. Ficando aqui dentro, ele fica consolidado. E isso a gente sempre tem que ter em mente. Toda vez antes de entrar em qualquer operação, a gente tem que ter uma ideia de onde que o preço está indo, naquele exato momento. Pode não estar na, vamos dizer, na tendência, mas na tendência macro, vamos dizer assim, mas ele tem uma tendência, para ficar mais fácil até para explicar, uma tendência macro e uma tendência micro. Vamos dizer que a macro é alta, mas naquele momento ele está fazendo um pullback, então a tendência dele naquele momento é para cair e não para subir. Então às vezes a gente começa a operar, olha e fala, mas a tendência macro é alta. Legal, mas a gente pega para operar, querer fazer uma compra no momento de um pullback, e às vezes é um pullback de
300, 400, 500 pontos. Então, naquele momento a gente acaba operando contra aquela tendência, aquela micro tendência, vamos dizer assim. Então, beleza. Primeiro, se for ver, cada um tem o seu operacional, opera de uma forma. Eu, usando o meu operacional, do operacional no caso do Midas, eu sempre espero por pontos relevantes, pontos onde eu tenho um gatilho relevante, um gatilho que reverteu um movimento, que de fato jogou o preço para baixo ou para cima, e é aqui onde eu vou trabalhar. Então eu tenho esses pontos. Vamos tirar essa marcação para evitar atrapalhar. Então tem esses dois aqui dentro, esses dois gatilhos, certo? O preço abriu aqui, jogou o preço para baixo, posso marcar esse aqui também. Esse aqui não tem problema, posso marcar ele também, que a gente vê que o preço foi exatamente no 50%, subiu. Subiu, na verdade, agora eu não sei se ele subiu ou se ele desceu. Enfim, mas ele foi até os 50% e depois subiu. Legal. Bom, o preço, agora a gente já sabe que ele está aqui dentro desse ponto e desse ponto. Onde eu vou esperar para operar? Vou esperar o preço chegar aqui. Se eu fizer uma compra aqui e o preço subiu, eu vou segurar ele e vou com ele, sabendo que a gente tem um fundo aqui, o preço rompeu, ele veio de uma alta, então ele estava vindo para baixo, ele poderia voltar para fazer esse teste e continuar caindo, certo? Então, sempre olhando esses pontos. Aqui eu tenho um fundo também. Fundo, rompeu, pode ter voltado a testar para dar continuidade. Mas lembrando que aqui a gente tem um monte de fundo. O último fundo foi nessa região aqui. E o preço já abriu indo lá para cima. Então, sempre olhando nesse ponto. Última movimentação do preço foi uma queda. Ele já abriu aqui, tentando ir para cima. Beleza, vamos esperar. Próximo. Por enquanto nada. Nada, nada. Opa, chegou numa região onde eu posso começar, de acordo com o meu operacional, a operar aqui. Beleza. Vamos ver quando a gente sabe que é um ponto legal para entrar. Vamos dizer, o preço chegou lá onde eu queria? Chegou, mas olha como é que ele fechou. O que ele deixou ali para gente? Um candle de força. Rompeu o candle anterior com um candle de força. Espera ele deixar um gatilho. Agora veio um gatilho. A gente espera próximo candle. Próximo candle fez o quê? Foi dar alvo no topo. Eu tinha esse gatilho, ele rompeu, testou a mínima do gatilho, foi, testou topo e fechou fora. Bem pouquinho, mas fechou fora. Então já começo a pensar, pô, o preço ele tá com força compradora. Então nesse momento aqui ele já quis passar desse ponto. Aqui ele pode consolidar, voltar um pouco, que a gente tem toda essa pernada aqui, ele pode voltar um pouco, região desse fundo aqui, com esse outro fundo aqui, porque se a gente for reparar o preço, tinha esse fundo, certo? Ele fez isso, rompeu, ele pode voltar a testar esse fundo, para vir romper agora esse topo aqui de novo, e buscar aqui, topos anteriores. Como ele também pode voltar aqui nesse gatilho, mínima do dia, região de 50% do movimento, voltar a subir. Então, a gente fica esperto para ver o que ele vai dar nesse ponto para a gente, que é o ponto onde eu estou querendo operar. Eu não vou operar se o preço não chega lá e me deixa alguma coisa. Bom, beleza. Aqui ele já mostrou para mim. Deveria subir porque ele saiu de dentro desse gatilho, fechou fora do gatilho, porém ele já deu alvo lá no topo. Deu alvo, ele pode recuar um pouco. Querendo ou não, isso daqui também é um topo.
Ele pode estar apenas voltando para testar esse rompimento para tentar subir novamente. Espera. Voltou. Aqui ele já está dando alguma coisa para mim. Ó. O que ele mostrou aqui? Voltou a fazer teste de rompimento. Ainda está dentro do meu gatilho que eu quero operar. Fez um falso rompimento nesse topo. Ameaçou voltar para dentro, nessa região aqui. Fez um falso rompimento, voltou e fechou dentro do gatilho novamente. Se a gente for ver, isso daqui também é um fundo. Certo? O que ele fez? Falso rompimento tentando voltar para dentro do topo. Teste de rompimento, na verdade. E um falso rompimento no fundo anterior. Ou seja, isso para mim ele já está mostrando uma força, uma tendência maior compradora do que vendedora. Aqui está num ponto em que eu quero operar, dando operação para mim, me mostrando para onde ele quer ir. Eu vou procurar fazer operações de compra aqui. O próximo candle testa para baixo, abre, vem para baixo e sobe, eu vou com ele. Olha lá, minha operação estaria aqui. Vamos dizer que uma compra aqui. Um stop já logo abaixo dessa mínima aqui do candle 8, que é um fundo. Próximo candle vai lá e dá alvo no nosso topo. Próximo topo. Operação, compra, stop, alvo. Primeiro alvo, na verdade, seria aqui, certo? Porque esse daqui é um topo. Fundo. Ele vem para romper esse topo. Então, primeiro alvo nesse topo aqui. Segundo alvo, topo anterior. Pronto. O preço fez o que a gente queria. Com uma, vamos ver aqui, um stop de 170 pontos para um gain de 470 mais ou menos. Então tá uma proporção boa, muito boa. O risco-retorno aqui tá excelente. Beleza, já demos o nosso primeiro take. Aqui, como que a gente faz para evitar fazer, vamos dizer que aqui a gente fez a operação, nós entramos aqui. Agora, como que a gente vê, vamos dizer que a gente pensou, entrou no mercado agora, nesse exato momento. Pô, o preço está fazendo, fiz as marcações e agora eu estou vendo que o preço chegou aqui. Acabei de ligar o computador, o preço está aqui. Aí, o que eu faço? Primeiro, tem que olhar mesmo esquema. Tiro o zoom, olho o que está acontecendo, faço as marcações. O preço está num topo, já posso clicar aqui e vender só porque ele chegou num topo? Não. Não porque ele pode vir romper. O preço não anda fazendo isso? Rompendo topos e fundos? Volto a testar, rompe de novo. Então ele pode, assim que ele rompeu esse topo, ele veio dar alvo nesse próximo. Já posso vender aqui só porque foi um alvo? Não, ele pode romper. Ele pode simplesmente o próximo candle abrir e fazer isso aqui. Já romper esse topo, vindo dar alvo nesse outro aqui. Ó. Então o que a gente faz? Espera por um gatilho. Próximo candle. Rompeu, testou para baixo, rompeu, tá indo. Não é um candle gatilho, não faço nada. Opa, agora sim, um candle gatilho. O que esse candle está me mostrando? Qual que é a força atual do mercado? Nessa, ele tá, a gente sabe que ele está consolidado aqui dentro desses pontos. Ele só vai mostrar que ele quer continuar, quer fazer uma tendência de alta agora, quando ele romper este topo. Ele rompe aqui, volta, enrosca e depois vai. Ou uma tendência de baixo quando ele perder este fundo. Vem, volta, dá uma enroscada e aí vai. Enquanto ele estiver aqui dentro desse topo e desse fundo, ele está consolidado. Então a gente pode pensar tanto em compra quanto em venda, porém em pontos específicos. Aqui, como ele rompeu esse topo, a micro tendência no momento é de alta,
Então, ele deixou um gatilho para a gente depois de um rompimento. Não, e foi um gatilho segurando acima do topo. Então, qual que é a maior probabilidade deste preço aqui, dos próximos candles? Vim buscar o topo anterior. Se ele tivesse feito um gatilho, não importa a cor, viu? Aqui, só que esse gatilho tivesse sido para baixo, fechado para baixo, mesmo que fosse verde ou vermelho, tanto faz, mas fechado para baixo deste topo aqui, aí a gente já poderia pensar num retorno aqui de teste deste topo, ou até mesmo começar a olhar essa movimentação. Região de 50%, ou depois uma região de 50% dessa pernada, ou mesmo vir buscar esse fundo. Então a gente sempre tem que olhar esse ponto. Gatilho também. Essa região de gatilho, o que a gente faz também? O operacional do Midas já passa este candle gatilho, essa marcação, para este gatilho aqui. Se eu conseguir marcar ele aí. Beleza. Posso marcar esse aqui também? Posso, mas ele já foi utilizado. Olha como o candle 14 veio na região desse gatilho e voltou. O que isso daqui mostra? Força compradora. Então, eu vou pensar numa venda aqui? Não. Ele está segurando, deixou um candle gatilho, está segurando em cima de um topo rompido. Isso daqui pode ter sido um gatilho de continuidade para vir buscar o próximo topo. Então, o que eu faço? Espero. Se o próximo candle vir para baixo e voltar, eu faço uma compra aqui com um stop aqui embaixo e um alvo aqui em cima. Lógico que olhando para ver se o gerenciamento, se a proporção do risco-retorno é boa, mas a probabilidade é dele subir. O que ele fez? Opa, olha lá, ó, a violinada, segurando outro candle gatilho em cima da máxima, deste topo. O preço não está querendo descer. Ele praticamente já deu alvo lá, mas vamos ver o que ele vai fazer mais. Veio para baixo e subiu. Alvo lá em cima. E esse daqui foi um pullback que o preço fez. A gente tinha esse gatilho aqui também, certo? Mais ou menos máxima, mínima 50%. O preço voltou a testar o gatilho e alvo no topo seguinte. Na verdade, ele até acabou deixando um novo topo aqui, né? Deu alvo nos dois topos aqui junto. Então, isso a gente está indo a favor da tendência. E agora, o que eu faço? Seguro ou saio da operação? O alvo é aqui. Se quiser segurar, protege a operação e joga um alvo para o próximo topo. Agora, como que... E isso é a gente usando indo a favor da tendência. Agora, vamos dizer... Vamos pegar aqui, ó. O preço começou a voltar tudo. Aqui, ó, pô, legal. Um ponto interessante aqui para a gente ver também. Vou apagar tudo isso daqui. Vamos dizer que o preço começou a cair. Como que a gente faz para evitar, que é o que muita gente faz, bater contra aquela tendência momentânea e acabar fazendo o preço médio, médio atrás de médio, médio atrás de médio, e o preço está, por exemplo, caindo, e a gente está comprando, e o preço está caindo, a gente está comprando, a gente compra aqui, o preço cai mais, a gente compra mais nesse fundo, ele cai mais, a gente compra no 50 do gatilho, ele cai, compra no fundo do gatilho, ele cai mais, aí a gente stopa. Aí na hora que a gente stopa aqui, ele dá essa puxada para cima e depois cai de novo. Ou então a gente vem fazendo o preço médio até aqui embaixo, depois no finalzinho ele faz isso. Já aconteceu isso com vocês? No último minuto você é estopado pela corretora e aí o preço volta tudo. Aí você fala, nossa, perdi 2, 3 mil reais. Se a corretora não tivesse me estopado, eu ganhava 10. Mas é sempre assim, você nunca vai ganhar. A gente nunca vai ganhar quando ficar fazendo esses preços. Ficar fazendo preço médio, que já é errado. Não se faz preço médio. E ainda se for fazer no lugar errado. Então, primeiro, outra dica, não faça preço médio. Segunda dica, se for fazer, não é aconselhável,
faça no ponto correto. Então, como que a gente sabe aonde que agora, um ponto onde eu posso agora tentar entrar, fazer uma operação, sem ser contra a tendência? Vamos dizer que a gente foi com o preço estava indo, vamos voltar um pouco aqui, estava subindo, legal, chegou lá, abrimos o computador agora, essa é a tela, sem marcação nenhuma. Primeiro de tudo, o que o preço está fazendo? Está subindo, legal. Olha para trás, aonde que o preço está agora? Opa, legal, está num topo. O que eu faço aí? Nada. Ah, tá num topo, vou vender. Não, porque ele pode ganhar força para romper e fazer isso aqui. E aí começa. Vende, ele vai, vende, ele vai, vende de novo, ele vai, vende mais um pouco, aí ele vai mais um pouco, aí estoura de novo. Então, nada, não faça nada. Olha onde ele está. Referência em primeiro lugar. Espera o próximo candle. Próximo candle. Opa, já melhorou, né? O que ele está fazendo aqui agora? Não rompeu o topo anterior, fazendo um topo duplo aqui. O que é isso daqui? Também é um topo, correto? Topo, fundo, topo. O que o preço fez? Rejeitou ficar acima desse topo aqui. Não quis ficar aqui, ó. Não quis. Ele tentou romper, logo na sequência rejeitou. Voltou para dentro desse topo aqui, dessa máxima, dessa linha, desse nível de preço. Rompeu, voltou, quase já dando um alvo aqui embaixo. O que a gente faz? Espera um pouco. Ele rejeitou, então já vou vender? Não. O próximo candle pode simplesmente abrir e estourar para cima de novo. Da mesma forma como ele fez aqui, ó. Estourou para cima, o próximo de abril estourou para baixo. Então, não faça nada, espera. A espera ele te dá uma referência, porque a gente tem dois pontos aqui. A gente tem esse ponto, que é um topo, e logo atrás esse outro que também é um topo. O que o preço fez? Ficou abaixo desse topo, mas acima desse fazendo um falso rompimento, ou seja, ele pode ter vindo só testar este topo aqui agora para voltar a subir. Só que quando ele fica aqui dentro deste ponto, a tendência é ele dar uma enroscada. O que a gente faz? Espera para ver para que lado o preço está querendo ir. Para onde ele quer ir? O que ele mostrou aqui para gente? Ele rompeu essa máxima, esse topo? Não. Ele rompeu esse outro topo aqui para baixo? Não. Ou seja, ele ainda está aqui dentro. Está aqui. Enquanto ele não sair daqui, fechar aqui em cima ou fechar aqui embaixo, ele vai ficar aqui dentro consolidado. Espera. Próximo candle. Ó, que beleza. O que ele fez agora? Mostrou pra gente que ele quer fazer o quê? Não quer mais subir. Fez um topo duplo lá em cima, rompeu fundo, fechou abaixo desse topo agora de novo. O que o preço está querendo fazer? Em buscar fundos anteriores. O próximo seria esse aqui, né? E aí a gente vai começar o quê? Continuar pensando em compra, sendo que ele já mostrou que ele está revertendo a tendência. Pode ser só um pullback? Pode. Aqui ele está mostrando uma reversão de tendência, mas pode ser um pullback para vir buscar essa região, um pullback para vir buscar essa região. Então ele pode fazer isso, que dá mais ou menos nesse fundo, que também é um alvo, voltar. Vir aqui, que também é um alvo, né, 50% do movimento, subir, que também é alvo porque tem um fundo aqui embaixo. Ó. Tudo isso a gente tem que analisar. Gatilho, tem gatilho aqui também, pode segurar o preço. Só que o que ele já fez também? Mais um item. Ó. Fechou um pouquinho, mas fechou dentro do gatilho. Então o que a gente faz? Já começa a pensar em venda. Olha lá. Ó. Já está começando a mostrar que ele quer descer. Deu alvo, fundo. Voltou. Isso daqui pode ser só um pullback ou
aquela pernada. Pode ter isso ter sido pullback para ele subir. É o que a gente já olha. O que isso daqui é um fundo. Ele rompeu, vou até fechar aqui, deletar isso daqui, né? A gente tem esse fundo que ele deu alvo, esse fundo rompido, que ele pode ter feito isso para voltar a testar para cair. Voltou a fechar acima. Outro ponto que a gente tinha, aquele topo. Ele pode estar voltando a testar esse topo para cair. Voltou dentro daquela regiãozinha lá. Na verdade, agora ele está entre este topo e este fundo. Vamos ver o próximo candle. Olha o que ele já fez. Ele está mostrando para a gente o quê? Que ele quer voltar a subir ou não quer mais subir. Ele não quer mais subir. Então, depois de uma dessa, o que ele está mostrando para a gente? Que ele quer voltar. Acabou de formar um novo topo aqui. O que ele tinha aqui? Ó? Não seria outro topo? Ele veio buscar esse topo aqui, ó. Topo, fundo, não veio. Chegou aqui, já caiu de novo. Vou buscar esse fundo para depois vir para esse, que depois vir para esse. Então ele já não está mostrando, ó. O preço não vem buscar topo, ele vai tentar vir buscar fundos aqui, aqui, certo? Vamos ver o que ele fez. Olha lá, voltou e caiu. Olha onde ele veio. Rompeu o gatilho, praticamente veio segurou nesse outro gatilho aqui também, né? Esse candle 30, ele foi praticamente um pullback dessa queda. Pullback do pullback, né? Que daí o preço fica fazendo isso. Mas qual que era a tendência dele? Vem buscar fundo. Aqui, muitas pessoas olham isso daqui e começam a fazer compra. Qual que é o erro? Ah, mas o preço ele vai vir dar alvo aqui nesse fundo, né? Ó, subiu, desceu, vai dar alvo aqui. Chega aqui, compra. Ah, o operacional do Midas, ele vai chegar aqui nos 50%, ó, vou comprar. Mas toda compra tem, toda operação, desculpa, tem que ser analisada. Não é porque chegou no ponto, encostou que eu vou vender. Ah, tá vindo o preço de cima para baixo, bateu aqui eu compro. Tá vindo de baixo para cima, bateu aqui eu vendo. Não, tudo tem análise. Você não vai fazer uma compra quando você vê que o preço está vindo, não está conseguindo ir buscar topos, novos topos, fazendo topos descendentes agora, topo, fundo, topo. Qual que é a probabilidade? Vim fazer um fundo mais baixo com esse e vim buscar fundos anteriores. Por que, que você vai comprar aqui se você sabe que ele está vindo para romper? Por que, que você vai comprar aqui se você sabe que ele está vindo para romper? Quando que eu vou pensar em comprar? Quando ele chegar nesse ponto e me der um gatilho. O que, que ele fez? Me deu um gatilho. Legal. Abaixo deste outro gatilho, só que um gatilho certinho aqui no fundo. Beleza. Posso pensar numa compra agora? Até posso, mas tem que tomar cuidado, porque aqui a gente tem o gatilho, certo? Isso olhando com o operacional que eu utilizo, do Midas, certo? Posso fazer uma compra? Posso, desde que o preço ele dê uma abra, teste para baixo e suba. Agora, se ele abrir, der uma tentar ir para cima e voltar, ele pode vir enroscar nessa região para dar continuidade na queda, para vir buscar aqui o fundo anterior. Ou, isso daqui também é um fundo. Vim fazer esse teste para cair. Então, tudo depende, aí vai do operacional. Posso fazer uma compra ali? Pode, mas vai depender para que lado que ele abriu testando, qual que é o tipo de operacional que você usa. Olha o que ele fez. Aqui teria dado uma compra? Sim, por mais que a gente estava contra a tendência, de novo, o operacional que eu uso são alvos curtos, contra a tendência, alvos curtos, a favor da tendência, alvos longos. Se a gente fosse fazer uma compra aqui, utilizando este gatilho, o gatilho que está no fundo agora, eu poderia fazer. Mas quais seriam meus alvos? Primeiro 50% do gatilho,
segundo alvo, máximo do gatilho. Rompendo, aí a gente vem subindo. Fundo, rompimento do gatilho anterior, do candle anterior, né? Rompimento candle a candle, e aí nós vamos levando o preço junto. Mas o primeiro alvo, na verdade, seria a máxima desse próprio candle, que é um gatilho, e depois ir subindo com ele. Teria dado um alvo, teria dado um take. Mas é contra a tendência, é complicado, porque agora a gente sabe que a tendência é ele vir romper para buscar fundos. Então, se a gente faz uma compra aqui, o preço vai, começa a não ganhar esses pontos. Isso é uma. Mais para frente eu vou mostrar como que a gente consegue analisar esses pontos quando o preço começa a perder força, força compradora ou força vendedora, num minuto. Muito provavelmente, esse ponto aqui, num minuto, já estava dando uma venda para a gente. Então a gente poderia comprar aqui? Sim. Chegou num determinado ponto, olhando um minuto, começou a perder força, os compradores começam a perder força e os vendedores começam a ganhar força, a gente cancela a operação, porque a gente está contra a tendência. Se a gente segurar uma operação dessa, a gente está tentando adivinhar fundo, imaginando que isso daqui vai ser um fundo, simplesmente pelo fato de ele estar num fundo anterior. Errado isso. O que o preço fez? Rompeu de novo. Rompeu de novo. Voltou. Beleza. Mas voltou, ó, não chegou lá no fundo. E aí o que ele fez? Que a gente pode tirar e voltar, marcar este ponto aqui, esse gatilho, certo? O que o preço fez? Aqui ele já está mostrando para a gente que era para ele vir ganhar o fundo, chegar no fundo. Ganhou o fundo anterior, bota a força, vem para o próximo fundo e vai vindo. Ganhou esse aqui, próximo fundo. E aí, e assim o preço vai vindo. Lógico, parando antes nos gatilhos e tudo. Mas enfim, ele não teve força para chegar nesse fundo. Pelo menos até o momento. E o que ele fez? Já voltou fechar lá em cima, próximo da máxima do gatilho. Tentando ir buscar o que? Ó, topo anterior. Vamos ver o próximo candle, o que ele vai deixar pra gente. Já foi embora, porque o que esse candle fez? Nem gatilho ele foi, ele já rompeu o candle anterior, então ele já botou força. Botou força comprador, ele já foi direto lá testar, ó, rompimento do candle anterior. Candle anterior não, desculpa, do fundo anterior, né? Aqui, ó, testou. Agora, o que a gente tem? O preço está mostrando pra gente que ele pode ter feito isso para voltar a cair, ou isso daqui é um topo também. Ele rompeu esse topo. Então o que a gente faz? Espera para ver. Provavelmente ele agora não está mais querendo buscar novos fundos, renovar fundos. Ele já rompeu um topo anterior, então a probabilidade dele vir buscar topos anteriores. Lembrando que aqui é um gatilho, a gente tem que ficar esperto também. Vamos ver o que o preço fez. Foi lá dar alvo no topo. E agora? Deu alvo, vendo? Não, espera. Espera que a gente não sabe o que o preço vai fazer. Enquanto ele não deixar um gatilho para a gente não tem o que fazer. A gente pode trazer essa marcação para cá, para este gatilho. O que o preço fez? Foi dar alvo nesse topo. Rompeu um topo com um candle de força. Chegando próximo dos 50% desse gatilho. Posso pensar numa compra, no caso do próximo candle vir para baixo e voltar para dentro desse gatilho? Sim, mas o ideal é esperar ele voltar a testar este fundo aqui ou esse rompimento candle a candle. Temos esse gatilho aqui também, máxima, mínima 50%, voltar nessa região. E aqui a gente pensa em fazer a compra. Vamos ver. Opa, o que o preço fez? Deixou um gatilho legal para gente. Um gatilho numa região de topo. Rompeu com candle de força, rejeitou ficar aqui, rejeitou ficar dentro do gatilho. Só que a gente tem esse outro gatilho. Então qual que é o ponto crítico agora?
ponto crítico seria a mínima desse gatilho com a máxima desse gatilho, que foi exatamente onde o preço ficou. Próximo, abriu, testou para baixo, voltou, eu faço a minha compra aqui com stop definido. Próximo, abriu, testou para cima, voltou, eu vendo aqui com o meu stop definido e venho com ele para baixo. Vamos ver o que o preço fez. Nossa, estourou, né? Bagunçou agora. Seria isso aqui, ó. Certo? Tendência. Voltou a fechar fora do gatilho. Temos isso e isso. Testou para cima, voltou, a venda está aqui. Stop financeiro, acima da máxima do candle, e o alvo a gente poderia jogar aqui. Mas temos que saber que isso daqui, por ser um gatilho, o primeiro alvo é no 50%. E o preço veio aqui. Até porque agora, neste momento, a tendência passou a ser compradora. Então a gente está fazendo uma venda para pegar poucos pontos, certo? Olha lá. Que a gente está agora contra essa tendência, entre aspas, né, momentânea. Vamos ver o que o próximo candle fez. Opa, agora sim, ó. Deixou um gatilho pra gente. Aonde, ó? Estourou para cima, pernada de alta. Podemos considerar isto daqui um pullback. Gatilho numa região dentro de um 50% de um outro gatilho. O preço estava subindo, posso considerar isso daqui um pullback. Ele ainda poderia voltar a testar aqui, né, que é rompimento candle a candle. A gente espera o próximo candle. Testou para baixo, voltou, compra, stop definido e vai com ele. Alvo, topo, depois topos anteriores. Tá lá, deu alvo. Isso é operar sempre a favor da tendência. Quer operar contra a tendência? Alvos curtos. A favor da tendência, pode alongar o alvo, mas sempre olhando aonde o preço está, sempre olhando para trás. E nunca se esqueça disso. O preço está fazendo essa queda aqui, por exemplo. Tá descendo, tá descendo, tá descendo. Deu alvo aqui, putz, eu não vendi. Ah, vou esperar ele chegar aqui no fundo que eu compro. Jamais, não faça isso. Ah, mas ele pode vir e fazer, deixa eu ver, vamos ver um exemplo aqui. Igual esse que andou aqui. Vim descer e estilingar para cima de novo. Ó. Vim até aqui. Pô, se eu tivesse comprado aqui, ó, teria levado. Sim, ele poderia ter feito isso, vindo até aqui, deixado o pavio estilingado para cima. Como ele poderia não ter feito, que foi o que ele fez. Então, a gente não pode achar, ah, mas eu acho que o preço vai. Não, a gente não acha nada. A gente tem que sempre olhar e analisar o que está sendo, o que está acontecendo naquele exato momento. Eu sei que ele não foi buscar topos, fez um topo abaixo, voltou nessa região de 50%, olha para trás, o que eu tenho aqui? Não teve nem força para vir buscar esse fundo anterior, não teve força para vir buscar, olha lá, onde ele segurou, ó, gatilho, olha essa região aqui, gatilho, não teve força para passar, o que ele vai vir fazer? Vai vir buscar fundo. Por que eu vou comprar aqui se eu sei que ele vai vir para romper, para vir buscar próximos fundos anteriores? Espera ele chegar lá. E se ele não tivesse dado esse gatilho, já tivesse vindo direto? Não faz nada, espera. Pô, mas eu perdi toda essa pernada. Perdeu, não tem problema nenhum. Ah, e se ele romper esse fundo e for embora? Perdeu, perdeu. Acabou, não tem o que fazer. Espere ele chegar num ponto relevante, deixar um gatilho e ali a gente vai ver o que vai fazer. Numa próxima aula eu vou falar sobre os gatilhos em específicos, como a gente consegue ver se é um gatilho de reversão ou se é um gatilho de continuidade. Não é uma coisa que é fácil, também não dá para saber, não dá para bater o olho e falar, ah, esse é continuidade, esse é reversão, não dá, não tem como. É sempre olhando o contexto do mercado e vendo qual que é a movimentação que o preço está fazendo naquele momento.
mas dá para a gente ter uma noção maior de qual tipo de gatilho é aquele, utilizando o 1 minuto também. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar isso. E lembrando, não nunca bata. O preço está subindo, pô, mas chegou aqui, ó, bateu lá no topo, posso vender? De jeito nenhum. Se quer fazer alguma coisa, já que ele rompeu, espere ele testar para baixo e vai com ele. Sempre, mas nunca faça nada. Aqui é errado comprar? Muito errado. Ah, rompeu, testou para baixo, posso ir? Não, não, porque ele já foi, ele já subiu. Ah, mas o próximo ponto dele pode dar alvo aqui no próximo topo. Ó. Ele foi. Mas e se ele não vai? Olha isso aqui. Não é? Isso daqui não é uma LTB? E se o preço faz isso? Não foi aonde a gente queria. Só porque rompeu esse daqui a gente vai? Não. Espera, sempre tem que analisar. A gente tinha esses dois pontos, ele estava aqui no meio, que nem eu falei. Mas testou para baixo, posso tentar fazer uma compra? Posso. Mas tem que sempre analisar tudo. O ideal é sempre esperar por um candle gatilho, quando ele aparecer, para a gente saber para que lado o preço está tendendo aí. Mas, se for arriscar, tem essa LTB, por exemplo, esse caso. Tenho esse fundo, e tenho esse topo que foi rompido. Olha exatamente onde o preço parou. Qual que é a probabilidade dele? Já que ele não foi buscar este fundo aqui, ele veio buscar este fundo, mas voltou para cima. Ele rejeitou ficar abaixo desse fundo e não veio buscar esse outro fundo. E o que ele fez? Ainda rompeu o topo anterior. Maior probabilidade do preço seria subir e buscar topos anteriores. Foi o que ele fez. Fazendo esse tipo de análise, posso comprar aqui? Sim. Se ele abrir, testar para baixo e voltar, a gente faz uma compra aqui, com o stop financeiro logo abaixo dele, porque ele pode simplesmente bater aqui e cair de novo, mas stop financeiro vai com o preço. Primeiro alvo, segundo alvo e vai indo com ele. Beleza? E jamais bata contra o preço. Ah, tá subindo, posso bater uma venda aqui? Não. Ah, mas olha aqui, ó, um gatilho, 50% máximo do gatilho, quando chegar aqui, posso bater uma venda? Não. Não pode. Pode fazer, vamos dizer assim, dependendo do operacional, mas tudo também depende, que isso daí uma próxima aula eu vou mostrar como que a gente faz para identificar quando que o preço ele está vindo para romper um ponto com força, ou quando ele está vindo para perder a força aqui, por exemplo, nesse gatilho, e voltar. Então, deixa eu ver se aqui ele vai mostrar para mim. Não mostrou. Mas isso eu vou mostrar quando eu for falar sobre o gráfico de 1 minuto. Se a gente for ver isso daqui, ó, no gráfico de 1 minuto, muito provavelmente, aqui a gente está vendo o gráfico parado, o preço fez isso. Mas, muito provavelmente, ele fez isso, 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 isso e subiu. A gente consegue pegar essas operações aqui? Sim. O preço vem, que seria nada mais que o Midas. A gente pega o preço no 50% do gatilho relevante, que jogou o preço para baixo. Deixa eu puxar um pouco para cá. O preço ele vem, se esse candle vier romper os 50%, demonstrar fraqueza e voltar, a gente pode fazer uma venda nele aqui, com alvo aqui, porque a gente está contra a tendência, porque o preço está subindo. Então, são alvos dentro do próprio gatilho. Esse que é o operacional do Midas, batendo contra a tendência é sempre alvos curtos. Poderia tentar fazer isso? Poderia, mas ele vem, bate, vende e volta? Não. Ele vem, rompe, volta. Aqui a gente entra porque a gente já vai ter a máxima do candle. Então a gente já tem um stop definido. Se ele pegar a nossa entrada, voltar a estopar, estopou. Não tem problema. O stop estava definido, de acordo com o gerenciamento. Mas geralmente o preço faz isso aqui dentro do gatilho. Mas daí a gente vai ver na aula de 1 minuto lá. Beleza, pessoal? Então nunca bata contra a tendência. Então fica assim, falou!